Meus queridos, estamos de volta aí, resolvendo nossas questõezinhas da primeira fase da UAB em Direito Tributário, agora na oitava questão do exame da ordem 2010.2. Oitava questão da nossa matéria, tá? Do Direito Tributário. Essa questãozinha que nós vamos enfrentar vai falar sobre a utilização da integração e interpretação da legislação tributária. Mais em específico, ela vai falar sobre a analogia. Vamos para a questão para vocês verem o que é que ela vai falar para a gente. Diz assim: o emprego da analogia em matéria tributária resultará na... O que eu quero que vocês entendam, antes mesmo de responder essa questão, é que, segundo nos determina o artigo 108 do Código Tributário Nacional, vai determinar que, na ausência de uma lei, na ausência de uma disposição expressa, caberia à autoridade fiscal aplicar a legislação tributária de maneira sucessiva na seguinte ordem. Aí vai começar falando sobre a utilização da analogia. Aí vai falar analogia. Aí vai falar também da utilização dos princípios gerais do direito tributário. Princípios gerais do direito tributário. Vai falar também na utilização dos princípios gerais do direito público. Lembrem-se, direito tributário é o filho mais belo do direito público, gente. Então, utilizará também daqueles princípios do direito público, como aqueles do direito administrativo, supremacia do interesse público, indisponibilidade dos bens públicos e tudo mais, né? Por fim, ele vai falar que poderia ser utilizada também a equidade. Ora, se você for analisar a questão ao certo, se você for analisar a disposição do 108, você percebe que teríamos uma maior relação à legalidade em detrimento de uma menor relação com a legalidade. Por quê? O que seria a analogia? Ora, a analogia será pegarmos situações que não existem na lei e utilizarmos de outras que já existem em lei para assim integrar a legislação. Ora, a lei do ICMS fala de quase tudo nos estados, mas a lei do ITCMD não fala de quase tudo. Então poderíamos pegar a legislação do ICMS no estado, aplicar a um caso do ITCMD, caso venha a ser necessário. Estaríamos então integrando a legislação tributária através da analogia, pegando outro caso que está estabelecido em lei e trazendo para um que não está estabelecido em lei. Outro seria a utilização dos princípios gerais do direito tributário, como aqueles que já vimos aqui, né? Já falei para vocês de alguns: princípio da legalidade, princípio da isonomia, segurança jurídica, liberdade de tráfego. Ainda não foi possível? Então utilize-se do princípio geral do direito público. Cuidado, tem que seguir essa ordem, tá? Não foi possível a analogia, parte para o princípio geral do direito tributário. Não foi possível o princípio geral do direito tributário, vai para o princípio geral do direito público. Lembre-se, direito público é o ramo que compõe direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processual penal, não é isso? E ainda assim não foi possível, utilize-se então dos elementos de justiça. Utilize-se da equidade para aquele caso concreto. Então essa seria aí a sequência a ser respeitada para interpretar e integrar a legislação tributária. O que eu quero afirmar com vocês aqui é um pequeno cuidado. Por que digo isso? Porque, veja, o artigo 107, que é o artigo anterior, também do CTN, vai dizer que esta integração e interpretação da legislação tributária tem que ser feita de acordo com o que o próprio CTN estabelece. Então, nós vamos aplicar essa sequência aqui, que eu acabei de falar para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque em direito privado ou no direito civil, nós temos a chamada Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje é Lei de Introdução às Normas Brasileiras. E esta Lei de Introdução às Normas Brasileiras vai trazer a disposição no artigo 4º de semelhante determinação do artigo 108. Vai dizer que na falta de uma norma, utilize-se então da analogia, utilize-se então dos costumes e utilize-se também dos princípios gerais do direito, princípios gerais do direito. Ele disse só apenas isso, princípios gerais do direito. Veja, a sequência é diferente do direito tributário. Então, cuidado, isso aqui não é aplicável ao direito tributário.
O que é aplicável ao direito tributário é a regra do artigo 108 do CTN. Ou seja, inexistindo norma sobre aquilo, utiliza-se primeiro da analogia, depois dos princípios gerais do direito tributário, depois dos princípios gerais do direito público e depois da equidade. Por outro lado, gente, só para finalizarmos esse estudo do 108, o artigo 108 vai trazer dois parágrafos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Infelizmente, quem realiza provas de concurso público, na grande maioria das vezes, né, e também do exame da ordem, né, na grande maioria das vezes não está muito se importando se o aluno entende o tema ou se ele tem que decorar, não. Vê só, o parágrafo 1º vai dizer o seguinte, desse artigo 108. A analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Ora, a analogia serve para pegar um caso que está previsto em lei e trazer um que não está. Foi isso que eu disse? Mas veja, esse poder também não pode servir para criar tributo, não. Porque o tributo tem que ser criado por si só através de lei, e não através de aplicação analógica. E o parágrafo 2º vai dizer assim, ó, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Eu não disse que a equidade era elemento de justiça, mas também se o tributo for devido, de acordo com o que estabelece a lei daquele tributo, não pode o agente fiscal utilizar-se dos elementos de equidade, ou seja, ficar com peninha do contribuinte e desse modo não querer cobrar dele a reação. A hora que ele pode responder, o agente público pode responder de maneira pessoal nesses casos, tá? Então não pode também valer disso, não. Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa questão, que nós ainda vamos respondê-la, foi muito mal elaborada. Por quê? Porque, vê só, eu acabei de explicar para vocês que, inexistindo legislação sobre aquele tema, utiliza-se a analogia, princípio geral do direito tributário, princípio geral do direito público e equidade. Ora, esses institutos servem para quê, meus queridos? Qual é o objetivo deles? Integrar a legislação tributária, muito bem. Integrar, interpretar a legislação tributária. O objetivo é esse. Então vamos pegar o primeiro deles, a analogia, certo. A analogia serve para quê em direito tributário? Ah, professor, muito simples. A analogia serve para integrar a legislação tributária quando não existe norma dispondo a respeito. É verdade, muito bem. Essa é a ideia. Mas a forma como a questão foi elaborada, eles queriam perguntar essa exceção do parágrafo 1º e acabaram falando que o parágrafo 1º seria o conceito de analogia. Ficaram confusos, né? Vamos voltar para a questão que vocês vão entender. Vamos lá. Diz assim, ó, o emprego da analogia em matéria tributária resultará na... Veja, eu falei para vocês que a analogia resulta em quê? Sem olhar as alternativas. A analogia resulta na integração da legislação tributária. Esse é o real, o verdadeiro objetivo da analogia. Mas vê o que é que as alternativas falaram. A. Majoração de tributo. Não, nada a ver. Isso aqui viajou. Porque majoração de tributo não é nem exceção, então aqui vai ter que ser através de lei mesmo. Então não pode ser. Analogia não é esse o objetivo, certo? Instituição de tributo, mesmo raciocínio. Né? Instituir o tributo também tem que ser através de lei. Opa, exclusão do crédito tributário. Ora, nós vamos estudar que exclusão do crédito tributário são as situações de isenção ou anistia, que estão ambas previstas no artigo 175 do CTN e devem sim vir através de lei. Tudo bem. Aí fala... A analogia no mundo tributário resultará na impossibilidade de exigência de tributo não previsto em lei. Na impossibilidade de exigência de tributo não previsto em lei. O que eu quero que vocês atentem é o seguinte. Tudo bem que, com a analogia, não pode cobrar um tributo que não está previsto em lei, se valendo da analogia. Isso a gente sabe. Até que vocês conseguiriam acertar essa questão aí, entendendo que realmente existe esse parágrafo 1º. Só que da forma como a questão foi abordada, parece mais que o objetivo da analogia é esse. Olha, a analogia serve como forma de impossibilitar a cobrança de tributo não previsto em lei. Isso é sem lógica. Na verdade, a analogia serve, o objetivo dela, em verdade, é integrar a legislação tributária. E não impossibilitar a exigência. Não, isso é um limite. Isso não é o conceito de analogia. Isso é um limite. Então vejam que a prova, meus queridos, da OAB, muitas vezes vem com o intuito de ferrar. E não vou dizer nem só OAB, concursos públicos. Às vezes, quem elabora a própria prova não sabe do que está fazendo. Tenta fazer de uma maneira tão capiciosa, tão esdrúxula, para querer pegar o candidato, que acaba fazendo uma aberração dessa. Deturpando o conceito do Instituto. Então fica a dica aí para vocês. Questão, volto a dizer, muito mal elaborada,
que até estranho, muito mal elaborada, mas caiu no exame da ordem e daria para se responder apenas entendendo que essa analogia não pode resultar na cobrança de tributo que não está previsto em lei. Como também a equidade, que é a outra regrinha do parágrafo 2º, não pode dispensar o pagamento de tributo se ele estava previsto na lei. Tá certo? Meus queridos, vamos ainda dando continuidade ao nosso projeto. Aguardo vocês na próxima questão.